Oi, meu nome é Bianca Carneiro Souza, eu faço a dupla com William Rocha e eu vou introduzir explicando o sistema econômico capitalista. Eu fiz algumas anotações e eu vou dar uma lida e uma explicada. Bom, o capitalismo é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção, onde empresas e indivíduos buscam maximizar lucros com preços de produção determinados pela oferta e pela demanda. Bom, dentro do capitalismo nós temos alguns tópicos a serem falados e eu vou começar pelo trabalho assalariado. No capitalismo, os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de um salário, enquanto os proprietários dos meios de produção retêm os lucros gerados pelo trabalho. E a gente pode ver muito isso no conceito usado pelo Karl Marx, né, que é o mais-valia, que ele fala que os proletariados, os trabalhadores, eles produzem, por exemplo, cerca de 5 salários mínimos, enquanto os donos, os patrões, enfim, eles que ficam com o lucro. Enquanto eles produzem, eles ficam com o lucro. O proletariado ele vai receber cerca de um salário mínimo, por exemplo, enquanto eles vão produzir 5. Ou seja, o que eles ganham não é proporcional ao que eles produzem. Isso a gente vê muito no capitalismo. No capitalismo, a gente vê muito também a busca de lucro. O objetivo principal no capitalismo é a obtenção de lucro, que é o excedente entre o custo de produção e o preço de venda. Esse lucro é reinvestido ou utilizado pelos proprietários. Por que reinvestido? Porque se ele já foi um lucro, né, ele já foi investido e é por isso que teve um lucro. Então, ele pode reinvestir, por exemplo, com o salário que ele vai ganhar ou com o lucro que ele vai receber, ele pode utilizar para reinvestir na empresa, para melhorar os equipamentos, os materiais da empresa, ou ele pode usar para ele mesmo, para o que ele bem quiser. Onde a gente pode enxergar também esse desespero por lucro no capitalismo é no conceito da obsolescência programada. O que significa isso? Por exemplo, esse relógio, ele tem um período de tempo relativamente curto para que ele um dia seja quebrado. E isso daí eles são feitos propositalmente. Para quê? Para que as pessoas consumam mais. Se esse relógio tiver um período assim, dure 3 anos, daqui a 3 anos eu vou ter que comprar outro relógio. E ele foi programado para isso, para que eu consuma mais e o capitalismo não caia. Outro tópico também que eu posso citar é a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção, como fábricas e terras, são de propriedade privada, permitindo que os proprietários utilizem esses ativos para gerar lucro. E a intermediação financeira. Bancos e bolsas de valores facilitam o financiamento de empresas e a circulação de capital, permitindo investimentos e a expansão dos negócios no capitalismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o Ministério da Fazenda e Política Fiscal. O Ministério da Fazenda, ou equivalente como Ministério da Economia em alguns países, é o órgão responsável pela gestão das finanças públicas e pela implementação da política fiscal. A política fiscal abrange as decisões governamentais sobre gastos públicos, tributação e gestão da dívida. São os tópicos dentro do assunto que eu vou falar. Um dos tópicos que eu falei foi sobre os gastos públicos e eles referem-se ao uso de recursos financeiros pelo governo para financiar serviços e investimentos, como saúde, educação, infraestrutura e segurança. São ferramentas para poder estimular a economia e promover o desenvolvimento social e garantir o bem-estar da população, né? O bem-estar da sociedade. Temos também a tributação. É a cobrança de impostos, taxas e contribuições pelo governo para financiar seus gastos. A política tributária define como e quanto será arrecadado de empresas e indivíduos, com impacto direto sobre a distribuição de renda e o funcionamento da economia. E a gestão da dívida pública. Envolve o controle e a administração das obrigações financeiras do governo. Isso inclui a emissão de títulos públicos para financiar déficits orçamentários e o pagamento dos juros e amortizações da dívida, garantindo que o governo possa continuar financiando suas atividades. Eu vou falar também sobre o Banco Central. Ele é a entidade responsável pela implementação da política monetária e cambial. Ele controla a oferta de dinheiro e as taxas de juros, além de regular o sistema financeiro. Sobre a política monetária e cambial, a monetária refere-se ao controle da quantidade de dinheiro em circulação e às taxas de juros, com o objetivo de manter a inflação controlada e garantir a estabilidade econômica. E política cambial envolve a gestão da taxa de câmbio e a intervenção no mercado de câmbio para manter o valor da moeda estável e proteger a economia de flutuações excessivas nas taxas de câmbio. Eu vou falar também sobre o setor financeiro. O setor financeiro abrange todas as instituições e mercados que facilitam a mobilização de recursos financeiros. Ele inclui bancos, bolsas de valores, seguradoras e outras entidades que gerenciam dinheiro e investimentos. Bom, no sistema bancário,
O setor bancário é composto por instituições que oferecem serviços financeiros essenciais, como a recepção de depósitos, concessão de crédito e operações com títulos públicos. Sua função central é a intermediação financeira, conectando poupadores e tomadores de crédito. Tem também a recepção e criação de depósitos. Os bancos aceitam depósitos de clientes, criando contas correntes e de poupança. Esses depósitos podem ser usados pelos bancos para emprestar dinheiro que efetivamente cria novos depósitos no sistema bancário. Bom, o financiamento a consumidores e empresas. Os bancos fornecem créditos a indivíduos e empresas por meio de empréstimos e financiamentos, ajudando a expandir negócios e financiar o consumo, incentivando o crescimento econômico. Isso é visto muito também no capitalismo, né? Bom, e essa parte que a gente fala sobre o crédito ele é muito importante para a economia. Por quê? O que é que o crédito faz? Qual o lado bom do crédito? Ele ajuda as pessoas a consumir mais, o que isso é a favor do capitalismo, né? O consumismo é a favor do capitalismo. E faz com que as pessoas consumam mais porque elas conseguem comprar coisas de valores mais altos e podem pagar a longo prazo. Se eles não têm no momento, eles vão criar uma obrigação com quem eles fizeram uma compra para que eles possam pagar a longo prazo, seja mensalmente, né, enfim. E é por isso que o crédito é tão importante para a economia, porque faz com que as pessoas se sintam mais realizadas por conseguirem comprar o que elas desejam, o que elas almejam, seja para investir na sua empresa, investir na sua casa, investir no seu local de trabalho, ou seja para comprar coisas de valores para ela mesma. Podemos também falar sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o mercado onde ações de empresas são negociadas. Ela desempenha um papel vital no financiamento das empresas e no investimento de indivíduos, promovendo a alocação eficiente de capital. Além de ações, outros ativos financeiros, como títulos de dívidas e derivativos, também podem ser negociados na Bolsa. Dentro da Bolsa de Valores, podemos falar sobre a negociação de ações novas e antigas. As ações novas são lançadas por empresas do mercado através da oferta pública inicial, um processo em que uma empresa privada se torna pública e vende ações ao público pela primeira vez. Isso permite que a empresa levante capital para expansão ou outros projetos. Por outro lado, ações antigas, já emitidas anteriormente, são negociadas livremente entre investidores no mercado secundário. Esses investidores compram e vendem ações conforme sua avaliação de valor, oferta e demanda. Também podemos falar sobre a intermediação financeira entre empresas e investidores. A Bolsa de Valores atua como uma intermediária, facilitando o fluxo de capital entre empresas que buscam financiamento e investidores que desejam adquirir participações nas empresas. Além de proporcionar um ambiente seguro e regulado, a Bolsa ajuda a precificar os ativos de forma eficiente, com base nas informações disponíveis para o mercado. O mercado secundário de ações. O mercado secundário é onde ocorre a compra e venda de ações que já foram emitidas. Nesse ambiente, os investidores negociam entre si sem a participação direta da empresa emissora. Isso oferece liquidez ao mercado, permitindo que os investidores comprem ou vendam suas participações quando desejarem. A liquidez é um fator crucial para manter a atratividade das ações como forma de investimento, pois dá flexibilidade aos investidores para ajustarem suas posições com base em suas estratégias financeiras ou em mudanças nas condições econômicas. Bom, e temos a influência no desenvolvimento econômico. A Bolsa de Valores também desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico, ao fornecer um mecanismo para a alocação eficiente de capital. Ela incentiva o crescimento de empresas inovadoras e o desenvolvimento de novos setores econômicos. Por exemplo, por que ela incentiva o crescimento de empresas inovadoras? Porque ela ajuda para que as empresas elas consigam melhorar na tecnologia, para elas poderem avançar mais, e assim elas crescem mais, se elas acompanharem a tecnologia e acompanharem, né, o desenvolvimento geral, elas vão crescer mais, obviamente. Além disso, mercados de capitais saudáveis podem atrair investimentos estrangeiros, fortalecendo a economia do país. E regulamentação e transparência. Para garantir a confiança dos investidores, as bolsas de valores operam sob regras rígidas de regulamentação. As empresas listadas devem seguir padrões de transparência, divulgando informações financeiras e operacionais ao público, o que facilita a avaliação dos riscos e oportunidades de investimento. Essas medidas são essenciais para a integridade e estabilidade do mercado. Bom, dando continuidade do que minha dupla, Bianca, já falou um pouco,
Vou falar agora sobre a economia aberta, começando com o comércio exterior e fluxo de capitais internacionais. Bom, o primeiro tópico que eu quero trazer é sobre a exportação e importação de bens e serviços internacionais, porque vamos entender um pouco o conceito da exportação, que a exportação é o envio de bens ou serviços de um país para o outro, envolvendo enviar produtos para fora do país e exportar. E a importação é a compra de bens ou serviços de outro país, ou seja, é o inverso da exportação. A gente está comprando algo que vem de outro país. Então, é a importação. E onde o comércio internacional ele permite que as nações acessem produtos que não são produzidos localmente e gera oportunidades de expansão para empresas. E as exportações aumentam a receita nacional, ou seja, o PIB, né? E as importações permitem diversificações de produtos e acesso à tecnologia e bens mais baratos. Como a gente tem de exemplo aqui, muitos consumidores do Brasil importam muita coisa da Shein, como roupas, por ser mais barato, Shopee, bastante produtos que vêm da China, né, da Ásia em si, como outros também aplicativos e sites online que a gente permite fazer essa importação. E agora eu vou falar um pouco também sobre o segundo tópico, que é a entrada e saída de capitais, que o fluxo de capitais envolve a movimentação de dinheiro entre países por meio de investimentos estrangeiros diretos, investimentos em portfólio e empréstimos e outros tipos de transações financeiras. E a entrada de capital ocorre quando recursos estrangeiros são investidos em um país, seja por meio de investimento em empresas, compra de ações ou imóveis, ou entre outros. Agora, já a saída de capital ocorre quando investidores retiram seu dinheiro do país ou quando o país realiza investimento no exterior. Então, está bem autoexplicativo. Então, agora eu vou falar do próximo tópico, que é a integração com mercados globais. A integração com mercados globais refere-se ao processo do aumento da interdependência econômica entre os países. Isso inclui a liberação do comércio, a remoção de barreiras comerciais e a promoção de um ambiente propício para o comércio e o investimento internacional. A globalização tem impulsionado a integração, facilitando o fluxo de mercadorias, serviços, capitais e informações entre as economias. Não sei bem com a explicação da aula, eu acho que aqui traria o exemplo do Mercosul, né? Com a integração com os mercados da Argentina, dos países que fazem parte do Mercosul, creio que Chile também, né? Enfim. Agora, o próximo tópico e o último sobre a economia aberta é sobre as políticas cambiais e as tarifas comerciais. As políticas cambiais envolvem a gestão de taxa de câmbio de uma moeda em relação às outras, né? Então, o câmbio flutuante permite que o valor da moeda seja determinado pelo mercado, enquanto um câmbio fixo ou administrado pode ser controlado pelo governo. Tarifas comerciais são impostos ou taxas sobre produtos importados, usados para proteger indústrias locais ou gerar receita governamental. Atualmente, a maioria das compras importadas estão sendo taxadas nesse novo governo, né, para justamente proteger a indústria local, para fortalecer o comércio brasileiro, que o nível de importação estava muito grande. Então, o ministro teve essa ideia, né, e foi aprovado pelo presidente, creio, que para sancionar essas importações que estava muito absurda nos sites, aplicativos de compras online que eu citei anteriormente, Shein, Shopee, AliExpress e dentre outros apps e sites. Então, outras barreiras comerciais incluem cotas e subsídios,
que afetam a competitividade dos bens do mercado global. As políticas cambiais e das tarifas têm impacto direto sobre o comércio internacional e o fluxo de capitais. Bom, agora eu vou falar sobre os setores produtivos da economia, que foi um assunto primordial que a gente introduziu nesta disciplina, né? Que fala sobre o setor de bens de consumo, o setor de bens de capitais e o setor de exportação. Então eu vou começar falando um pouco resumidamente sobre o setor de bens de consumo, que envolve produção e venda de produtos destinados a uso final pelos consumidores. Isso inclui bens duráveis, que seria móveis, carros, automóveis, né? Como também os bens não duráveis, que são alimentos, roupas, e esse setor ele é diretamente ligado à demanda do consumidor em um mercado varejista. E vou falar agora um pouco sobre o setor de bens de capital, que ele abrange fabricação de produtos usados para produzir outros bens de serviço, né? Como máquinas, equipamentos, ferramentas. E as empresas de indústria pesadas, tecnologia e manufatura dependem desses bens para operar e expandir suas capacidades produtivas. Ou seja, empresas de indústria pesadas, de tecnologia, que querendo ou não, já vai para o lado do bem do consumo, ou seja, o setor de bens de consumo depende do bens de capital para se manter, né? Para ter suas capacidades produtivas. E eu vou falar, por último, o setor exportador, na qual é composto por empresas e indústrias que produzem bens e serviços destinados à venda em mercados estrangeiros, como eu já falei anteriormente. Esse setor é crucial para gerar divisas, né, que é a moeda estrangeira, impulsionar o crescimento econômico e criar empregos, sendo altamente influenciado por políticas comerciais e cambiais, que eu já expliquei anteriormente. E vou pegar essa parte que eu falei sobre gerar divisas, né, que é a moeda estrangeira, que a moeda mais valorizada mundialmente é o dólar. Então, quando o Brasil ou qualquer outro país exporta e recebe o dólar, o PIB aumenta muito, valoriza muito a nossa matéria-prima que a gente exporta, né? Então, esses setores desempenham papéis importantes na estrutura econômica de um país, óbvio, influenciando o desenvolvimento e a competitividade internacional. Bom, dando continuidade do que Bianca está falando, vou falar sobre um pouco da política monetária. Vou começar falando sobre a taxa de juros de curto prazo, que refere-se à definição dos juros que influenciam o custo do crédito e o nível de consumo e investimento na economia, juntamente com a compra e venda de juros públicos de curto prazo, que é um instrumento utilizado pelos bancos centrais, né, para regular a liquidez do mercado, influenciando a quantidade de dinheiro em circulação. E também tem, juntamente, né, fazendo parte, o controle da disponibilidade do crédito, que envolve medidas para ajustar a oferta de crédito na economia, visando controlar a inflação e o crescimento econômico. Dito isso, para finalizar a minha fala, vou falar um pouco sobre a política cambial, que juntamente nessa política a gente tem a definição da taxa de câmbio, que estabelece o valor da moeda nacional em relação a outras moedas, como o euro, o dólar, enfim, outras moedas de outros países, que afetando que eles estabelecendo o valor em relação às outras moedas, eles afetam as importações, as exportações e a balança comercial. E compra e venda de moeda estrangeira tem intervenções no mercado de câmbio para controlar a volatilidade ou alcançar uma meta específica de taxa de câmbio, né?
E o controle, o último tópico, que é o controle de fluxos de capitais internacionais, seria a regulação da entrada e saída de capital estrangeiro, né? Buscando estabilidade econômica e controle de variações cambiais, né? No caso, um controle de variações cambiais rápida, repentina, sabe? Então é isso. Bom, professor Paulo, eu, Bianca Carneiro Souza e minha dupla William Rocha conseguimos concluir o trabalho, no qual gostei muito de falar sobre o sistema econômico capitalista, que eu citei um pouco do conceito de mais-valia de Karl Marx, né, que é filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico e várias outras coisas. E eu pude organizar, eu acho que a gente pode organizar um pouco mais os nossos conhecimentos. E é isso, a apresentação foi essa. Bom, meu nome é William Rocha, dupla de Bianca Carneiro e professor Paulo. A gente fez aqui, né, um mapa mental que mostra a interligação entre os componentes de um sistema econômico capitalista aberto, né, com aberto ao comércio exterior e com papel central do Estado na regulação fiscal, monetária e cambial. Esse mapa mental ajudou a gente a ver que cada coisa está interligada à outra, né? Por isso que tem essa inter-relação e compreendemos mais como funciona a economia capitalista de hoje em dia.